trazer a julgamento a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 4509, que procede do Pará. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Requerente Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Requerido Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Ministra Carmen Lúcia, como haverá sustentação oral, Vossa Excelência tem a palavra inicialmente para o seu relatório. Senhor presidente, senhores ministros, trago a apreciação deste plenário a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e na qual se questiona a validade constitucional de uma emenda à Constituição paraense, número 47, que data de 30 de novembro de 2010, sob alegação de contrariedade aos artigos 27, parágrafo 2º, 57, parágrafo 7º da Constituição do Brasil e aos artigos 25 caput e 11 do ato das disposições constitucionais transitórias. E transcrevi no relatório, leio apenas para efeito de conhecimento público, que se contém na emenda impugnada, em cujo artigo 1º determina-se a modificação do parágrafo 9º do artigo 99 da Constituição do Pará, que passa a ter a seguinte redação, aspas, na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal, e determinou-se a vigência de imediato daquela emenda. A Ordem dos Advogados afirma, basicamente, que, aspas, a norma impugnada representa contramão da República, da moralidade, da impessoalidade, da proporcionalidade, da democracia, fecho aspas, sustentando que com a promulgação daquela emenda constitucional, que com a promulgação da emenda constitucional 19 de 98, foram fixados os limites de subsídio dos deputados estaduais, com remissão ao artigo 57, parágrafo 7º da Constituição brasileira, que dispõe, parágrafo 7º, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória. A Ordem dos Advogados assevera que haveria plausibilidade do direito invocado, no sentido da inconstitucionalidade, porque haveria ofensa à limitação imposta pela Constituição Federal no que tange ao percebimento de parcelas indenizatórias pelos deputados estaduais. E afirmou ainda que seria imprescindível a cautelar, porque haveria o requisito do periculo in mora, provado pela circunstância de se poder, exatamente, enquanto não se julga o mérito da presente ação, se ter convocações extraordinárias com reflexos reais no orçamento público, uma vez que a devolução do dinheiro despendido seria de difícil recuperação. O pedido da cautelar é exatamente para se suspender a eficácia da emenda constitucional 47 de 2010, em seu artigo 1º, alterando, portanto, a norma do parágrafo 9º do artigo 99 da Constituição do Estado do Pará, e no mérito da presente ação se pede a declaração de inconstitucionalidade daquele mesmo dispositivo. Eu requisitei informações nos termos do artigo 10 da Lei 98/68, e a Assembleia Legislativa do Pará prestou essas informações, alegando basicamente, aspas, que a emenda teve tramitação regular nesta Casa Legislativa, tendo sido o respectivo projeto aprovado por mais de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa do Pará, e ainda que, ao aprovar e promulgar a emenda constitucional 47 de 2010, a Assembleia Legislativa exerceu o seu direito constitucional de legislar, e os senhores deputados, ao apresentarem a respectiva PEC, o fizeram embasados em dispositivos regimentais e constitucionais, não podendo, sob hipótese nenhuma, serem impedidos de exercer suas funções, como definidas na Carta Magna, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição, no que se refere a processo legislativo da emenda constitucional. Os autos vieram-me em 21 de março e eu estou trazendo exatamente apenas para o exame e conclusão sobre o pedido de medida cautelar. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, Vossa Excelência. Falará pelo requerente, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Alfir
Senhor presidente. Dispõe do tempo de até 15 minutos para a sua sustentação oral. Agradecido. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, eu peço permissão para saudar esta corte nas pessoas do ministro mais moderno da Casa, o ministro Luiz Fux, e do decano, o ministro Celso de Mello. Senhoras advogadas, senhores advogados aqui presentes, deixei por último, propositadamente, o eminente Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel. Quero, de público, e embora não seja talvez esse o melhor momento, dar um testemunho da seriedade, da competência e do compromisso republicano de Sua Excelência com todas as causas deste país. Evidentemente que em determinadas situações até o Ministério Público e ordem podem divergir, mas jamais isso pode retirar o reconhecimento e a admiração pela postura de Sua Excelência em todas as causas que defende a sociedade brasileira. Então fica aqui o meu pedido de desculpas a Vossa Excelência, feito da tribuna do Supremo Tribunal Federal, por declarações que fiz na imprensa em relação a uma postura de Vossa Excelência e que agora me penitencio de uma forma pública. Senhores ministros, me desculpem, a questão é bastante simples e eu aqui vou tentar imitar um pouco o advogado Roberto Pavi e tentar bater o recorde dele de ser mais rápido na sustentação oral do que ele tem sido, segundo ele me alegou ainda há pouco. A Constituição, o legislador constituinte derivado, ele introduziu com a Emenda Constitucional 50, na busca daquela moralidade republicana e da própria democracia, uma vedação muito clara no artigo 57, parágrafo 7º da Constituição Federal, de vedar o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação extraordinária para o Legislativo Federal. O Estado do Pará, através da Emenda Constitucional 32 de 2006, adequou-se à Emenda Constitucional 50 e, de uma forma muito clara, vedou o pagamento de parcela extra. Mas, de uma forma, eu diria, extremamente astuta e pouco republicana, no final da legislatura passada, ao apagar das luzes, fez uma modificação constitucional e introduziu a Emenda Constitucional 47 no Estado do Pará, desdizendo-se do que havia dito anteriormente, no que toca a não se pagar nenhum tipo de parcela extra para as convocações extraordinárias. A norma atacada, e que trago a consideração de Vossa Excelência, é muito interessante porque demonstra uma filigrana onde eles achavam, os legisladores achavam que a Ordem dos Advogados do Brasil poderia calar-se. Diz a norma atacada, o parágrafo 9 do artigo 99, na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória. E aí é que entra a esperteza, me desculpem a expressão. Pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal. Ora, a Constituição, no artigo 57, parágrafo 7º, que estabelece a simetria que deve ser seguida pelos legisladores estaduais, vedou completamente qualquer tipo de subsídio. Então não haveria de ser uma Constituição estadual que iria introduzir uma vírgula, vamos dizer assim, para dizer que não. É indenizatória, mas em valor superior ao subsídio. Portanto, essa é a norma atacada que, a nosso ver, contraria a Constituição da República. E, a nosso ver, isso demonstra a presença muito clara do fumus boniuris no caso presente. E aí entra a questão da cautelar, o perigo da demora e por que se busca essa cautelar. Ora, é evidente que agora é impossível de se convocar extraordinariamente o Parlamento Estadual. Mas isso poderá acontecer em julho, poderá acontecer em janeiro. Então, sempre vai pesar sobre essa situação a possibilidade, a iminência da possibilidade de haver uma convocação extraordinária. E com a convocação extraordinária estaria fundamentado o pagamento dessa parcela extra que contraria a Constituição Federal. Portanto, senhores ministros,
Essa é a questão que distrai. E o STF, como cumpridor, ou como grande zelador, vamos dizer assim, da Constituição Federal e, sobretudo, para evitar e prevenir possíveis violações à própria Constituição Federal, diante de uma norma estadual flagrantemente constitucional, deve emprestar a cautelar, deve conceder a cautelar, a fim de que essa situação seja paralisada e evitando-se um prejuízo ao erário, ao Estado do Pará, de ter que despender essa quantia se vier a ser convocada. Portanto, basicamente, são essas as considerações e a ordem, então, pede a concessão da cautelar, já que presentes o Fundo Boniúris e o Perico Imora. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Faço retornar a palavra à eminente relatora. Agradeço a sustentação oral do eminente presidente da Ordem dos Advogados e, mais uma vez, realço, senhor presidente, senhores ministros, que não dê aqui aplicação ao artigo 12, como às vezes temos feito, exatamente em razão dessa circunstância, de que até o julgamento, as informações, seguramente nós teríamos o risco da aplicação do pagamento de convocações extraordinárias de pagamento que depois ficariam extremamente difíceis de serem desfeitos se, ao final, no mérito vier a ser declarada inconstitucional a norma. A urgência, portanto, me pareceu qualificada para os fins de trazer em exame de medida cautelar. Eu, com o recebimento das informações, portanto, dos quais se dá conta, basicamente, sem nenhuma justificativa do porquê a diferença entre o que foi posto na Constituição e o que se tem nessa emenda constitucional à Constituição do Pará pela Assembleia Legislativa, o que se tem rigorosamente é que o objeto desta ação, que é o parágrafo 9º do artigo 99, acrescenta ao final da disposição o seguinte: eu volto a ler, portanto, esse parágrafo em cujo final se tem o que seria um desbordamento da norma constitucional. Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória. E aqui termina a norma da Constituição da República. Enquanto que se tem um acréscimo aqui, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal. Antes da emenda, que foi alterada exatamente como agora justificado, o que se tinha era apenas a vedação do pagamento de parcela extra. Como esclareceu o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, houve uma primeira emenda constitucional à Constituição do Estado do Pará, 32 de 2009, que foi editada em razão da alteração do artigo 57 da Constituição Brasileira, introduzida pela emenda constitucional 50 de 2006. E, por força dessa emenda constitucional 50 de 2006 à Constituição do Brasil, o parágrafo 7º do artigo 57 tem como norma, aspas, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação, fecho aspas. O que vigora, portanto, atualmente no Brasil é a regra constitucional que proíbe o pagamento de parcela indenizatória aos membros do Congresso Nacional pela convocação extraordinária e, por força do artigo 27, parágrafo 2º da Constituição Brasileira, a regra se aplica também aos deputados estaduais. Aspas, artigo 27, parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa da razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado que dispõem os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º. Fecho aspas. Esta remissão, portanto, expressa do artigo 27, parágrafo 2º da Constituição Brasileira ao artigo 57, parágrafo 7º, estendendo aos deputados estaduais a proibição de percepção de qualquer parcela indenizatória a título de convocação extraordinária, é expressa, taxativa e não admite muitas interpretações. Os termos da proibição, fixada pela Constituição, e sua imposição também aos deputados estaduais, faz com que a parte final do parágrafo 9º do artigo 99, alterado pela Constituição, pela emenda constitucional paraense número 47, conduz
à conclusão, pelo menos neste exame inicial, de contrariedade, impedindo a aplicação dessa nova regra constitucional estadual, o que leva, a meu ver, à sua suspensão cautelar pelo plenário deste Supremo. Em que pese a evidente relação entre objetos de outras ações, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade 45 de 77, de que é relator o ministro Dias Toffoli, questionando a validade constitucional do artigo 2º da emenda constitucional 19, ainda assim, como não há suspensão, vale aqui o que se pôs exatamente nos termos antes mencionados. Por tudo isso, senhor presidente, eu estou julgando nesta medida cautelar, no sentido de deferir a medida cautelar requerida para suspender a eficácia da emenda constitucional 47, de 30 de novembro de 2010, à Constituição do Estado do Pará. Eu tenho alguns precedentes citados no meu voto, fico à disposição dos senhores ministros para novos esclarecimentos. Estou simplificando até para otimizarmos o tempo nesta tarde. É como voto, portanto, senhor presidente. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, plenário, excelente senhor procurador-geral da República, senhores advogados presentes. Senhor presidente, eu queria, na mesma oportunidade que agradeço a referência que me foi feita pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, também manifestar aqui a minha admiração sincera pela iniciativa constante de Sua Excelência na defesa dos valores republicanos. A Ordem dos Advogados tem se destacado exatamente na perquisição e juízo da inconstitucionalidade de uma série de normas que lesam o patrimônio do nosso país, de sorte que esse papel proativo é elogiável por nós próprios, que temos a obrigação e a incumbência de apreciarmos a legitimidade dessas iniciativas. E exatamente na mesma linha de pensamento da ministra Carmen Lúcia, senhor presidente, eu verifiquei e anotei aqui que a plausibilidade do direito invocado restou demonstrada na medida em que a emenda 47 de 2010, que alterou o artigo 99, parágrafo 9º da Constituição do Estado do Pará, ela é manifestamente inconstitucional por ofender a limitação imposta pela Constituição Federal no que tange ao percebimento de parcelas indenizatórias por parte dos deputados estaduais quando há convocação extraordinária. Além do dispositivo já mencionado pela ministra Carmen Lúcia, artigo 27, parágrafo 7 da Constituição Federal, eu me permitiria também invocar o artigo 25, no que concerne ao princípio de que os Estados devem se organizar e as suas constituições e leis adotarem os princípios da Constituição. E um dos princípios basilares da nossa Constituição é a obediência, quando há previsão expressa, da simetria explícita, que é exatamente o que ocorre nesse caso. E ainda que não houvesse essa simetria explícita, nós estamos no campo também da moralidade da legislação. Hoje há uma abordagem sobre a moralidade dos atos administrativos, mas também o princípio da moralidade aplicável à legislação. E o jurista americano Lan Fuller afirma que há casos em que é preciso se declarar inconstitucionalidade em razão da ausência de moralidade interna da lei. E eu relembro uma velha passagem de ele, quando afirmava que a lesão praticada por um particular em relação a outrem, ela é... mas a injustiça praticada pelo sistema ela é absolutamente intolerável. E essa é uma injustiça do sistema. Ao apagar das luzes, o Estado vai e, digamos assim, vota uma lei contemplando o benefício que foi excluído pela Constituição Federal em prol da moralidade na vida pública. De sorte que eu acompanho integralmente o voto da ministra Carmen Lúcia. Como vota o ministro Dias Toffoli? Como vota o ministro Lewandowski? Eu também, senhor presidente, me coloco de acordo com a eminente relatora, mas gostaria também de me associar ao ilustre ministro Fux nos cumprimentos dirigidos à Ordem dos Advogados do Brasil, tem primado pela defesa dos princípios republicanos, notadamente sob a proficiente direção do nobre presidente Ofir Cavalcante Júnior. Como vota o ministro Joaquim Barbosa? Com a relatora, senhor presidente. Como relator, como vota o ministro Marco Aurélio?
Presidente, disse-o bem o legitimado universal Paradim, e colho a expressão da própria peça primeira desta DIN, que, no caso, o preceito da Constituição Estadual conflita com o parágrafo 2º do artigo 27 da Carta da República, no que revela que o subsídio dos deputados estaduais será fixado, e aí se tem a percentagem, observado o disposto no artigo 57, parágrafo 7º da própria Carta Maior. E aí esse parágrafo ele é categórico, no que, em alteração, inclusive, decorrente de emenda, veio a dispor que não há a remuneração suplementar pela convocação extraordinária. Acompanho a relatora, portanto, deferindo a medida cauteladora. Como vota o ministro Celso de Mello? Senhor presidente, no caso, estão em jogo um princípio, ou da moralidade, e uma regra, aquela que se acha inscrita no parágrafo 7º do artigo 57 e a cuja observância se submetem os Estados-membros por efeito do que explicitamente prescreve o parágrafo 2º do artigo 27. Ainda que se cuide de um juízo meramente de delibação, a mim me parece que resulta evidente a situação de incompatibilidade vertical da emenda local à Constituição do Estado do Pará, se analisada em face da regra constante do parágrafo 7º do artigo 57, combinado com o parágrafo 2º do artigo 27, ambos da Constituição da República, e também em desarmonia com o princípio da moralidade, tal como foi expressamente enfatizado, está sendo enfatizado nesse julgamento. E o Supremo Tribunal Federal tem admitido a possibilidade de se invocar como parâmetro de confronto para efeito do controle de constitucionalidade o postulado da moralidade administrativa, visto como valor constitucional revestido de conteúdo ético-jurídico e que condiciona a própria legitimidade e a validade dos atos estatais. Mais do que isto, a nossa jurisprudência, inclusive em sede de fiscalização normativa abstrata, tem salientado que a estrita observância do postulado da moralidade administrativa, que submete ao domínio de sua incidência todos os órgãos do Estado, portanto, todos os poderes da República, a estrita observância desse postulado passou agora a qualificar-se como um verdadeiro pressuposto de validade dos atos que tenham emanado de quaisquer autoridades ou órgãos do poder público. Nesse sentido, aos precedentes desta Corte e também o próprio magistério da doutrina, nem se invoque, e isto foi considerado na própria petição inicial, a autonomia dos Estados-membros, uma vez que nós sabemos, ontem mesmo relembrava aqui do julgamento que se realizou ontem, uma passagem que me parece muito expressiva do saudoso professor de Minas Gerais, Raul Machado Horta, no sentido de que é na Constituição Federal que reside a fonte jurídica do poder constituinte dos Estados-membros. É por isso que o artigo 25 caput da Constituição claramente impõe aos Estados-membros a observância dos princípios
enunciados no texto de nossa lei fundamental. É por essa razão que o artigo 11 do ADCT também reafirma essa cláusula de submissão dos Estados-membros à imperatividade dos postulados inscritos no texto da Lei Fundamental da República. Mas mesmo que pudéssemos por um momento afastar a incidência do princípio da moralidade administrativa, não poderíamos deixar de considerar a existência de uma regra muito clara no texto da Constituição, regra consubstanciada no parágrafo 7º do artigo 57 da Carta da República, que, embora tendo por destinatário o Congresso Nacional, teve a sua eficácia estendida também a necessária observância dos Estados-membros, por força do que prescreve o parágrafo 2º do artigo 27, e que cuida precisamente da organização e do exercício pelos Estados-membros de sua autonomia. Na verdade, aqui há uma imposição heterônoma de uma cláusula da Constituição determinada pela Constituição da República e que se impõe à necessária e estrita observância dos Estados-membros. Por isso, senhor presidente, não há dúvida de que se impõe mesmo, considerado o concurso na espécie dos pressupostos que justificam a concessão do provimento cautelar, por isso que se impõe a suspensão cautelar de eficácia da própria emenda, da emenda constitucional 47, de 30 de novembro de 2010, promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Eu acompanho integralmente o douto voto da eminente ministra relatora, senhor presidente. Eu também acompanho o voto da eminente relatora. Acolho todos os fundamentos aqui lançados a partir de Sua Excelência e agora no brilhante voto do ministro Celso de Mello, apenas lembrando, ministra Carmen Lúcia, se me permite, que desde a Constituição originária, que a vinculação das Assembleias Legislativas Estaduais ao sistema de remuneração praticado no âmbito do Congresso Nacional, né, desde a Constituição que esse vínculo remuneratório entre as duas instituições ficou estabelecido. Daí dizer a Constituição originária, pelo parágrafo 1º de seu artigo 27. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhe as regras desta Constituição, sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração. Então, desde a origem que esse vínculo entre as instituições legislativas, uma da União, outra dos Estados, ficou estabelecido. E a atual redação é claríssima no sentido de proibir às unidades federadas, pelo seu poder legislativo, o pagamento de... o artigo 57, artigo 57, parágrafo 7º, o pagamento de parcela indenizatória em razão dessa convocação extraordinária. E como agora, bem na linha do voto da relatora, o eminente ministro Celso de Mello, o fato é que no capítulo constitucional especificamente devotados aos Estados-membros, há uma previsão, né, também claríssima, explícita, no parágrafo 2º do artigo 27, segundo a qual o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia e, no final, observar artigos, e vem o que nos interessa, 57, parágrafo de número 7. Então, esse encadeamento normativo de berço diretamente constitucional evidencia o acerto do voto da eminente relatora. Eu também só me permito, encerrando este voto, na linha do voto do ministro Luiz Fux, né, lembrar
a razão de ser do prestígio que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu da Constituição Federal. A propositura dessa ADIM confirma o acerto da nossa Constituição, porque tradicionalmente a OAB é uma entidade que tanto vela corporativamente pela defesa da categoria, como institucionalmente pela defesa da ordem jurídica. E no âmbito da ordem jurídica, o princípio exaltado, exalçado pelo ministro Celso de Mello, o princípio da moralidade administrativa. E nós já sabemos, a ADC, por exemplo, ministro Celso de Mello, a ADC número 12, sim, né, sobre a resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, deixou claro que para estes ministros do Supremo, quando um princípio constitucional tem o seu conteúdo, os seus elementos conceituais, de logo contidos, explicitados na Constituição, vale dizer, quando os princípios são de conteúdo mínimo, eles incidem desde logo, sem a mediação da lei do Congresso Nacional. Portanto, vale dizer, em relação ao Conselho Federal, não se há de perquirir quanto à pertinência temática. Bem lembrado, Excelência. A habilitação processual é universal. Muito bem lembrado. Eu colhi essa expressão, inclusive, eu achei interessante da inicial, da de legitimado universal para propositor. Legitimado como pela é também o Procurador-Geral da República. Também o Procurador-Geral partidos políticos. Com o que o Brasil está muito bem servido. Proclamo o resultado. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência, portanto, concede a cautelar. Defiro a cautelar para suspender a eficácia. A eficácia do dispositivo impugnado. Né? Na verdade, da emenda constitucional 47, porque ela só tem esse dispositivo. Então, é a proclamação do resultado, decisão unânime.